Boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, hoje é dia 26 de fevereiro, quarta-feira. Estamos iniciando mais um estudo do NEP Brasília. Hoje vamos continuar nosso estudo falando ainda sobre Deus, à luz da doutrina espírita. Vou compartilhar aqui uma mensagem de harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22, frutos. Portanto, pelos frutos os conhecereis, disse Jesus em Mateus 7, versículo 20. O mundo atual, de novo, né? O mundo atual, em elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos da nossa vida e o modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, ai, perdeu. Uhum. Onde que ela tá? Só um minutinho. Caiu. Ué, de novo. Não achei. Tá bom, pessoal. Por que que não entra? Denise, Leonara comentou Compartilha no chat que de é novo, para Dê. voltar um slide. Volta um slide. É, Você chegou ao final da apresentação, volta um Não, slide. Dá um clique para trás, na setinha lá embaixo. Ó. não nascedinho lá embaixo. Olha, detalhezinho, né? A gente vai aprender. Então vamos lá. Falta só realmente um parágrafo. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Graças a Deus. Betinha, Graças a então. Deus. Sim. Nos concentremos na figura amada do Mestre Jesus, sempre a nos sorrir, com os braços abertos e a nos convidar sempre a segui-lo. Jesus amado, em vosso nome e em nome de Deus Pai, e também de Maria Mãe Santíssima, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos para nos aprimorarmos um pouco mais nessas benditas lições que nos foram otorgadas do alto para o nosso melhoramento espiritual. Agradecemos a presença dos benfeitores espirituais, principalmente nossos anjos guardiães, que sempre nos estimulam nesse caminhar
de luz, nesse caminhar do bem, do amor. Mas também vos pedimos, fortificai-nos sempre as vossas bênçãos, vossas luzes, vossos infinitos amores, ó Deus Pai, ó Jesus, ó Maria, para que permaneçamos firmes nesse caminhar, procurando sempre compreender as lições, internalizá-las, para colocá-las em prática no nosso dia a dia, porque só assim é que poderemos nos ajudar e também ajudar ao próximo a seguirmos juntos de mãos dadas para a perfeição espiritual. Que assim seja. Amém. Boa noite a todos, né, novamente. Aqueles que estão chegando e aqueles que também irão assistir posteriormente. Isso. João, como é que você tá? Então, tudo bem, e vocês? Tudo certo? Isso. O Vamos Fábio continuar até falando de Deus, então? Fábio postou até ali um pouco do Hum. NEPSearch para que a gente Uhum. pudesse, né, estudar um pouquinho através do NEPSearch. Lá no NEPSearch tem uns 3 livros, bem interessante. Eu até Muito bom. separei alguma coisa, mas a gente complementa talvez no final. Vamos lá. Vamos fazer, então, uma provocação para esse povo? Uhum. Vamos fazer uma provocação, até porque o que precisava ser dito mesmo, o Xaxá trouxe para a gente na aula anterior, né? Deixa eu só compartilhar uma tela com vocês. Mas primeiro Então, eu tenho que achar essa um tela dos, onde é que está. é, um daqueles textos até que está ali no NEPSearch, eu achei até interessante. Eu fiquei até Hum, pensando, quanto mais a gente tenta ficar definindo Deus, parece que as coisas vão ficando mais difíceis. E aí, uma das melhores formas, né, da gente definir Deus é através dos atributos, para que a gente não fique, né, levando uma personificação de imagens de Deus. e foi exatamente o argumento que o Xaxá trouxe Isso para a gente, né? trouxe. E a gente vai tentar fazer uma provocação, gente. É uma provocação singela, não vou trazer nada de novo, não vou trazer nenhuma grande reflexão para a gente, é só para provocar, para a gente poder depois fazer a nossa construção coletiva. Ok? Uhum. Todos estão conseguindo enxergar? Sim. Beleza. Espero que todos estejam me ouvindo bem também, né? Então, hoje a Uhum. gente vai voltar àquela pergunta da aula passada que o Xaxá nos trouxe: o que é Deus? A gente está acostumado a abordar esta pergunta e a resposta dessa pergunta dentro do que nos respondem os espíritos, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas, como eu disse para vocês e repito, a gente hoje vai trazer uma provocação, porque a gente já busca as respostas para essa pergunta há muito tempo, há algum tempo. Essa figura aí que vocês estão vendo, essa foto, é de um templo lá na Turquia chamado Göbekli Tepe. Ele tem mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, né? E ele é o templo, o sítio arqueológico de megálitos mais antigos que a gente tem notícia, né? Ou seja, é o local de adoração a deidades, o local de ritualizações de deidade mais antigo. Então a gente já busca isso. Mas tem um que eu descobri há pouco tempo que é mais antigo ainda. Essa caverna em Botsuana, foram encontrados nesta caverna em Botsuana, né, essa rocha que vocês estão vendo no canto inferior esquerdo de vocês, talvez não dê para perceber muito, mas essa rocha foi trabalhada para ficar no formato de uma serpente, uma píton. E não sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Está só uma parte do corpo dela para fora, ali no canto extremo. A cabeça, obviamente, já desgastada pelos 70 mil anos que esse artefato tem. E dentro dessa caverna, o que faz os arqueólogos pensarem que já havia uma adoração a algum tipo de deidade, a algum tipo de Deus, é o fato deles terem pego essa rocha, trabalhado ela para parecer realmente
a representação de uma píton, de uma serpente, inclusive para dentro da caverna. Não sei se vocês repararam aí na foto, né? Está uma parte do corpo da píton para fora e para dentro da caverna tem a continuidade, são 6 metros de rocha trabalhada. E, juntamente com essa rocha trabalhada, nas escavações eles acharam várias pontas de lanças festivas, né, celebratórias, pontas de lanças coloridas, pontas de lanças trabalhadas com mais esmero, né? Então, a gente já busca essa resposta, a gente já quer adorar, a gente já quer confiar em algo muito maior do que nós mesmos há muito tempo. E isso nos leva a uma outra pergunta, né? O que é Deus é a primeira, mas que Deus? Que Deus? Que tipo de Deus a gente está falando? E aí, já caminhando na história, né, a gente mostrou artefatos pré-históricos, agora vamos caminhar um pouco pela história. Esse camaradinho que está aparecendo aí é o Xenofanes, ou Xenófanes. Ele é um filósofo jônico, pré-socrático, da Turquia, né? Filósofo jônico. Olha a Turquia aí de novo, trazendo alguma coisa para a gente. E ele é considerado o pai da Eleia. E muitos dizem que Xenofanes ou Xenófanes, ele nem foi filósofo, ele foi um grande comentarista religioso, porque ele partiu de um princípio de que Deus é uma unidade perfeita e ele combateu as deidades, né? Ele até acreditava num panteão de semideuses guiados por um Deus, mas ele muitas vezes, né, e só restaram 100, ele praticava a filosofia dele em poemas, só restaram 100 poemas dele, né? Ele, algumas vezes, ele questiona se Deus não deveria ser único. Mas também criticava bastante essa nossa tendência antropomórfica, a nossa tendência de personalizar e personificar a deidade, personificar e personalizar Deus de acordo com a nossa percepção, com os nossos sentidos, com a nossa natureza humana. E aí, Xenófanes, já no século V a.C., ele já falava: os etíopes dizem que seus deuses são de pele preta, com o nariz achatado, enquanto os trácios, hoje região da Alemanha, dizem que os deles têm olhos azuis e cabelos ruivos. No entanto, se o gado, ou os cavalos, ou os leões tivessem mãos e pudessem desenhar, e pudessem esculpir como os homens, então os cavalos desenhariam seus deuses como cavalos, e o gado como gado. E cada um deles moldaria corpos de deuses à semelhança de cada espécie à sua maneira. Olha a percepção e a crítica de Xenófanes. Naquela época ele já falava assim: não, gente, Deus não pode ser isso. Deus não pode ser isso. Que tipo de Deus vocês estão querendo adorar? O antropomorfismo, em todas as suas possibilidades e viabilidades, e não nos enganemos, o nosso Deus, de professadores da doutrina espírita, ainda é extremamente antropomórfico, mesmo que nós saibamos que ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Nós ainda temos resquícios antropomórficos dele. Mas isso é uma questão, e como o Xaxá bem trouxe na semana passada, é uma questão extremamente complexa. Por exemplo, vamos lá. Deus não pode ter nenhum atributo, nem nenhuma característica humana, certo? Certo. Todo mundo concorda com isso, né? Se tiver alguma característica humana, já deixa de ser Deus. Certo? Certo. Deus existe? Existe. Mas existia um atributo humano, um atributo do material, da realidade. Houveram filósofos que criticaram isso. Mas, se ele existe, então ele já tem um atributo humano. Lógico que a discussão vai para muito além disso. O que a gente está querendo centrar aqui é: que Deus você está pretendendo adorar? Como é o seu Deus? Que é a próxima pergunta que a gente vai fazer. Mas Xenófanes, antes de a gente fazer essa outra pergunta, Xenófanes também foi o filósofo, o comentarista religioso que trouxe para a gente essa frase maravilhosa. Vocês já devem ter ouvido de várias formas diferentes, né? Mas ele foi quem disse nos seus poemas: Deus é o uno, o um. E o uno, ou um, é Deus. Deus é uno e o uno é Deus. Ele é o grande criador dessa frase. Alguns séculos depois, esse senhor aí barbudo chamado Feuerbach, Ludwig Andreas Feuerbach, um filósofo alemão, que ele cultivava o que ele chamou de ateísmo humanista antropológico. Um nome bonito para dizer que ele falava assim: olha, eu até não acredito nesse Deus de vocês, não, mas eu não duvido que exista um Deus.
de uma maneira muito tosca, estou resumindo o pensamento dele. Mas o pensamento dele foi tão importante para a época, ele é do início do século XIX, foi tão importante que ele influenciou Darwin, influenciou Karl Marx e influenciou o pensamento dele, lógico, né? E foi de Darwin e Karl Marx, ele foi contemporâneo, mas influenciou muito Darwin, muito Karl Marx, e mais tarde influenciou o pensamento de Sigmund Freud. E é dele essa frase. O Deus cristão, olha lá, por isso que ele fala assim, esse Deus que vocês falam aí, eu não consigo acreditar muito não, mas eu não duvido que exista um Deus, certo? Uma das provas do pensamento dele ser noteado assim é essa frase. O Deus cristão, admite que possa ter outros deuses, mas o Deus cristão é um ser não humano, mas o próprio homem adorado como divino. Assim também o Deus físico da religião natural não é Deus, mas a própria natureza divinizada, porque ele foi muito influenciado por Baruch Spinoza. Feuerbach foi muito influenciado por Baruch Spinoza, que tinha uma visão natural de Deus. Ele dizia que Deus estava presente em tudo que é natureza, porque Deus estava presente na sua criação. E Feuerbach também influenciou um cara que pouca gente lembra, mas foi um grande influenciador desse filósofo aqui, que a maioria de nós conhece, né? Nietzsche, um dos filósofos da suspeita, um dos filósofos mais críticos, né? Ele gostava de fazer metáforas críticas, ele era extremamente sarcástico, os aforismos dele eram extremamente ácidos. Um deles é esse, que resume tudo que eu estou querendo falar até agora. E o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Quanto mais semelhante a nós for a nossa ideia de Deus, me perdoe, mas eu sou obrigado a dizer que mais errada ela está. Mais errada ela está. É óbvio que, como o Xaxá também bem disse na outra aula, nós não conseguimos almejar ou vislumbrar, esquadrinhar minuciosamente o que seja Deus. A gente tem noção dos atributos. Kardec bem resumiu, principalmente na Gênese, os atributos de Deus. Mas é uma visão muito parcial, muito inicial, muito infantil de Deus. Um outro exercício que a gente precisa fazer também, sempre, é pensarmos no que Deus não é. Já que nos é tão difícil entender o que Deus é, nós também precisamos exercitar o que Deus não é. E qualquer das vezes que você identificar o mínimo atributo humanizado, chamado antropomórfico, no seu sentido do que é Deus, se policie, revise a sua crença, estude um pouco mais, porque essa visão de Deus, com esse resquício antropomórfico, você vai me perdoar, mas ela é inapropriada e está te atrapalhando a entender um pouco mais sobre Deus. E isso leva, obviamente, a uma pergunta, então. Dito tudo isso, quem é seu Deus? João, Deus não é um só? Deveria ser. Mas a partir do momento que eu entendo Deus diferente de você, a nossa noção de Deus é distinta. E cada um entende, Emmanuel fala isso algumas vezes na literatura dele, cada um atinge um entendimento de Deus que consegue. Então, são vários entendimentos de Deus, óbvio. Uma leve passagem na escala evolutiva dos espíritos, do quadro de evolução geral dos espíritos, já vai te trazer isso muito claramente. Cada um chega, almeja, atinge a verdade de Deus que consegue, que suporta através de estudar a sua lei. Questão 614 do Livro dos Espíritos. O homem de bem, né? A lei divina natural é a única garantidora da nossa felicidade, nos diz o que deve fazer, o que não fazer, e o homem de bem é aquele que decide estudá-la, é quem melhor a compreende. Então, se quem tem tendência ao bem e decide estudar a lei de Deus, vai entender melhor Deus, eu te pergunto, quem é seu Deus? E aí, eu trouxe um conto maravilhoso da Meimei, que está lá no livro Pai Nosso, no item 2, intitulado Existência de Deus. Acompanhe comigo que esse conto é lindíssimo. Meimei nos diz o seguinte: conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que, certa vez, o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé?
Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. E o servo humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como o senhor reconhece quem a escreveu? Ora, pela letra, disse o chefe. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives, diz então o chefe. E o empregado sorriu e acrescentou: Quando o senhor ouve passos de animais ao redor da tenda, como é que sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada de milhões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. E nesse momento, o orgulhoso cavaraneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Seu Deus é parecido com esse Deus? João, mas isso é muito simples. Se você for lá no Livro dos Espíritos, entre as questões 4 e 9, tem tudo isso aí, está tudo explicado ali, né? Quando Kardec começa a indagar provas da existência de Deus. E lá, logo na resposta 4, já tem, né? Você procura a causa de tudo que não é criado pelo homem e você vai achar a existência de Deus ali. Os Espíritos respondem a Kardec. Sim, sim, ok. Por isso que eu trouxe meu e-mail, não trouxe o Livro dos Espíritos. Você sentiu o Deus desse caravaneiro analfabeto, desse velho árabe analfabeto? Você sentiu que o Deus dele, por um momento, você sentiu que você gostaria que o seu Deus fosse esse mesmo Deus da crença desse homem? Eu espero que sim. Porque eu, pelo menos, quando li, eu tive muita vontade de conhecer esse Deus desse velho analfabeto árabe. Mas que para que um dia todos nós tenhamos uma percepção uníssona de Deus, e isso o Xaxá trouxe brilhantemente, foi o mais brilhante que ele trouxe, de tudo que ele trouxe, o mais brilhante foi essa concepção dos atributos. Já que a gente não consegue decifrar Deus na sua profundidade, pela superfície, pela prova dele, na sua criação, observando o potencial da sua lei criativa, a gente consegue vislumbrar, muito pobremente, muito infantilmente ainda, como pode ser Deus. Como é Deus, então? E aí vamos entrar na nossa querela, na nossa questão. A gente aprendeu desde muito cedo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E lá, na Gênesis, no capítulo 2, no item 7, Kardec ainda faz esse comentário: os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Entretanto, eles creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. O que fez aquele povo da Turquia 10.000 anos antes de Cristo, ou seja, 12.000 anos atrás, fazer um templo daquela magnitude? É porque ainda não se tem consenso de como deveria ser Göbekli Tepe na sua inteireza. Por isso que eu trouxe as fotos da ruína. Mas pelas fotos da ruína você já tem dimensão de quão grande era. O que levou aquela tribo na Botsuana 70.000 anos antes de Cristo, 72.000 anos atrás, mais 72.000 anos atrás, a esculpir uma pedra para ela ficar parecendo uma serpente e oferecer para essa serpente pontas de lanças totalmente confeccionadas e totalmente artesanais e como se fossem cerimoniais. Emmanuel, relembrando que os espíritos nos ensinam na doutrina dos espíritos, diz, nos relembrando, que nós já nascemos com um germe de certeza da existência de Deus. Um germe de certeza da existência de Deus. Toda criatura, provavelmente, aí é ousadia minha, toda criatura deve ter algum sentido, alguma percepção da existência de Deus. E aí você vê que Kardec, lá nas instruções práticas, no livro, a brochurazinha que depois Kardec abandonou para poder promover o livro dos médiuns,
Mas nessa brochura chamada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que muitos consideram um protótipo do livro dos médicos, do livro dos médiuns, lá na introdução tem o vocabulário espírita. E se você for no vocabulário espírita, eu sempre recomendo a todos vocês, sempre que tiverem dúvida de qualquer verbete, vá no vocabulário espírita e dê uma olhada no que Kardec pensa sobre aquele verbete, logicamente, se aquele verbete estiver inserido lá. Mas tem vários verbetes de nosso interesse inseridos lá. Um deles é Deus. E Kardec já diz ali, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em todas as suas perfeições. Justamente os atributos que o Xaxá pontuou para a gente na vez passada, na semana passada, e que lá na Gênese, na primeira parte da Gênese, a Gênese segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, quando se fala de Deus, né, entre os itens 1 e 37 da Gênese, do capítulo 2 dessa primeira parte da Gênese, todos eles, os 37 itens, são sobre Deus, sua natureza, sua existência e a interação nossa com Deus. Mas, principalmente entre os itens 8 e 9, você vai estudar, segundo Kardec e os espíritos, a natureza de Deus, no subtítulo da natureza divina. E lá no item 19, Kardec faz um resumo de todos. Ele vai do item 8 ao item 19, pontuando característica por característica de Deus, né? Atributo a atributo de Deus. E lá no item 19, ele resume todos. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser diverso disso. Qualquer coisa que diminua qualquer atributo de Deus não pode ser de Deus. E essa talvez seja a definição mais apurada e elaborada que a gente possa ter no nosso atual estágio evolutivo. Mas o próprio Chico, no livro Palavras de Chico Xavier, lá no capítulo de Deus, quando perguntam para Chico assim, Chico, o que é Deus? Explica para a gente o que é Deus. Capítulo 3 é intitulado Explicação sobre Deus. As pessoas perguntam, Chico, para você, Chico, o que é Deus? Explica para a gente com seus olhos, com seu coração, o que é Deus. E o Chico responde, solicitar de nós uma explicação sobre Deus é o mesmo que pedir a um verme para que se pronuncie quanto à glória da natureza do sol. Embora o verme, se pudesse falar, diria com toda certeza da veneração e do amor que consagra ao sol que lhe garante a vida. Eu não sei se vocês perceberam, mas Chico dá para a gente uma dica muito importante. Não importa o quanto você entende Deus, importa como você interage com ele. Importa como você vivencia aquilo que você já entende sobre Deus. Importa saber o quanto que você já entende de Deus norteia a sua vida, da veneração e do amor que consagra ao sol que lhe garante a vida. E Emmanuel vem complementar esse raciocínio lá no livro Roteiro, capítulo 40, intitulado Ante o Infinito. Emmanuel nos lembra assim, o coração que desperta para a vida superior, ou seja, esse mesmo coração que o Chico citou anteriormente, um coração que já percebeu que não importa o quanto eu entendo Deus, importa o quanto eu sinto, o quanto eu vivencio Deus. Esse coração já compreende que Deus é verdade soberana. Talvez não se ocupe nem tanto com ficar tentando decifrar Deus, porque ele sabe que Deus é. Vocês já pararam para pensar que a definição de Deus, o Deus trazido pela cultura hebraica, é um Deus sensacional, perfeito. Tanto é que ele é o nosso Deus. Ele é o monoteísmo encarnado, essa ideia do Deus hebraico. Por quê? Porque quando ele diz para Moisés assim, Moisés, tira suas sandálias que você está em solo santo. A quem é você? A sarça ardente responde, eu sou. Pronto. Quem é você? Eu sou Yahvé. Eu sou. Mas eu sou. Tudo que você precisa saber de mim. O que você precisa saber de mim é isso. Eu sou. O restante você vai descobrir com a sua vivência, com o seu sentimento a meu respeito. E aí Emmanuel vem trazer que os corações que já perceberam isso já sabem que Deus é uma verdade soberana. Então não se preocupe. É uma verdade soberana. Se é soberana, é maior que tudo e é imutável, não vai mudar. Você vai se aproximar cada vez mais dela e ela não vai mudar.
E para isso, para que você sinta e vivencie melhor Deus, Emmanuel ainda dá a receita. Compreendemos também, quem já atingiu o coração a esse nível, que o trabalho é uma bênção, que o amor e a sabedoria representam a destinação e que a alma é imortal. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Ou como o próprio Emmanuel e André Luiz repete nas suas obras, 2 asas elevarão o espírito até Deus. Uma asa é a sabedoria, a outra asa é o amor. Na verdade, uma asa é o amor e a outra asa é a sabedoria. Talvez tudo que você precisa saber de Deus está nesse trechinho do Ante o Infinito do Emmanuel. Deus é verdade soberana. E para você entender essa verdade cada vez mais, cada vez melhor, entenda que todo trabalho é uma bênção e que você está destinado a crescer em amor e em sabedoria, porque a sua alma é imortal. E essa é a destinação dela. Agora, Emmanuel ainda nos dá, talvez, o palpite, o macete, a dica mais importante de toda essa reflexão. Se tudo que eu falei até agora ainda não foi suficiente para você melhorar a sua percepção, a sua vivência, seu sentimento perante Deus, se nada disso foi suficiente para você esclarecer suficientemente, satisfatoriamente a sua relação com Deus, Emmanuel dá a cartada final. Se buscarmos a exata notícia do Criador, ou seja, se você quiser saber mesmo sobre Deus, adote a do Cristo, que nos levou e nos revelou a posição de Deus como Abba, papai, paizinho, nosso pai. Talvez de todas as elucubrações que a mente humana, que os espíritos envoltos no planeta Terra conseguiram pensar sobre Deus, talvez a mais perfeita, e obviamente foi a mais perfeita, foi a de Jesus, quando ele chama Deus de nosso Pai. Porque ele não é só o Criador. Aliás, Deus nunca é só. Tudo que você falar, sempre vai haver mais sobre Deus. Mas acima do Criador, ele é o nosso Pai. Ele nos criou, nos sustenta, nos cria, nos desenvolve, nos protege, nos ama. Porque essa é a função de um pai. Então, toda vez que você ficar angustiado com qualquer questão com Deus, lembre-se, Deus é Abba, é o nosso Pai, é o Papai. E aí, a última pergunta que resta, então quando, Deus? Quando? Até quando a gente não vai te entender? Até quando eu não vou conseguir conviver bem com você? Quando eu vou conseguir conviver bem com você? Quando eu vou te entender mais e melhor, Deus? O como, Emmanuel, e todos os demais, Kardec e os demais espíritos benfeitores trouxeram para a gente, mas quando? E aí, para a gente fechar o nosso raciocínio e começar o nosso debate dessa noite, o nosso colóquio fraterno, a nossa construção coletiva, eu trouxe, de novo, semana passada eu citei, mas hoje eu estou trazendo oficialmente a carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13, versículos 9 a 13, quando ele diz: pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Tudo que for relativo à nossa noção do Espírito é parcial. De Deus, a mesma coisa, bem mais parcial, bem mais ínfimo. Quando, porém, vier o que é perfeito, quando, porém, vier o estado de puro espírito, talvez é essa perfeição que Paulo queira almejar, ou, de repente, é bem mais simples que isso. Mas, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E eu tenho a impressão que Paulo quis dizer assim, a cada passo de melhoramento, você vai largando um pedaço de ignorância para trás. E o Deus imperfeito que você cultuava ontem, hoje é um Deus mais próximo da perfeição. É um Deus que você vai se relacionar melhor e mais com ele. Quando eu era menino, diz Paulo, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pedaços de ignorância que vão ficando para trás a cada burilamento que você faz, a cada provação experimentada, a cada estudo, a cada oração que você faz, a cada momento que você dedica-se a entender mais e melhor a lei divina.
Porque são os homens de bem os que decidem estudá-las, é que as entenderão melhor. E quanto mais se entende a lei divina, mais feliz você é. E quanto mais feliz você é, mais você deixa para trás as coisas de menino, as coisas do homem velho. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Hoje, como tudo nosso é parcial, o nosso corpo ainda preso à matéria, a nossa gana e o nosso desejo, nosso afã de entender as coisas dos espíritos a ponto de vivenciá-las ainda reencarnado. Tudo isso, todas as horas estudadas, todas as preces, toda a dedicação, ainda é um reflexo obscuro, como era o espelho da época de Paulo, que era um metal polido, que você enxergava o seu reflexo de forma muito irregular. Agora, eu conheço em parte. Agora eu conheço em parte. Mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Essa frase de Paulo é lindíssima, porque ela traduz o seguinte: um dia, Deus, eu vou te conhecer tão bem quanto o Senhor me conhece. Na minha opinião, uma das declarações de amor mais bonitas para Deus, e por isso que eu fiz questão de trazer a carta de Paulo aos Coríntios. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou conhecido. Quando aquilo que for perfeito chegar, o recado para Deus: Deus, um dia, Deus, eu vou te entender da mesma forma que o Senhor me entende. Eu vou te conhecer da mesma forma que o Senhor me conhece. Isso, para mim, é uma declaração de amor belíssima. E ele termina lá no versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Permanecem esses três. A fé na verdade soberana de que Deus é a verdade soberana. A esperança de perseverar para entender e perseverar, para entender e vivenciar Deus cada vez mais e melhor. A esperança de perseverar para entender Deus cada vez mais e cada vez melhor. Como? Na grandeza daquele amor que, do grego escrito por Paulo, é o ágape, o amor altruísta, o amor benevolente, o amor de boa vontade, amor de grande estima, de grande zelo, incondicional, a forma mais elevada e transcendente do amor, ou seja, a caridade. Permanecem essas três coisas: a fé, na verdade soberana, a esperança de perseverar até vivenciar mais e melhor Deus, e a caridade. Mas a maior das três é a caridade. Porque aposto que você pensou, porque fora da caridade não há salvação. Também. Mas porque, como nos lembra Bezerra de Menezes, no Doutrina e Vida, onde estiver a caridade, aí se encontra a presença de Deus. Meus irmãos, gratidão. Sigamos sempre com Jesus, que é o nosso melhor guia e modelo, para nos levar até Deus. E vamos, então, ao nosso diálogo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Excelente apresentação, João. Gostei muito. Muito mesmo. A gente também podia comentar sobre a frase de Jesus, né? Que ele e o Pai são um, né? E ninguém vai ao Pai senão através dele, não é mesmo? Então, vamos aos comentários. Uhum. Uhum. Ai, gente, quando fica esse Eu vou silêncio falar. assim, Eu também não gosto de ouvir silêncio de jeito nenhum. Então eu vou dizer qualquer coisa, sabe? Só para não ficar nesse silêncio. Então, como disse João, né, algo para se pensar a respeito de como é o seu Deus,
né? Porque realmente, dependendo da evolução de cada um, do conhecimento, né, de todas as experiências, nós sabemos que estamos em graus diferentes, né, de evolução, e, e realmente, eu estava aqui me perguntando, possivelmente, meu Deus, o que eu imagino que é o meu Deus não seja o seu, propriamente, sabe assim? É relativo, tudo relativo, não é absoluto, ainda não é absoluto. Não sei se estou certa, João, gostaria que você me desse uma luz sobre isso. Roberto, é simples isso, né? Se a gente. Essa questão nossa de, poxa, como é que é seu Deus, como é que é o meu Deus? Não, mas esse Deus teu está errado. Esse Deus seu não é um Deus legal, não. Meu Deus é muito mais legal que o seu. Quando a gente começou a fazer isso, foi quando as guerras começaram. Se você parar para pensar, né, as guerras em nome das deidades são muito mais antigas do que a gente imagina. E até hoje não pararam. Toda briga social, toda grande disputa social dos humanos, a gente pensa, é por dinheiro, é por poder, não. Ainda é, mesmo que inconsciente, para te mostrar que o meu Deus é maior que o seu. Uhum. Então, sim, cada um tem o seu Deus, sim, né? Antropologicamente, psicologicamente, a gente sabe que cada um tem a sua representação de Deus. Cada um vê Deus de uma certa forma. Emmanuel fala isso na obra dele, né? Parafraseando a própria doutrina dos espíritos, os próprios espíritos dizem isso de uma forma um pouco mais difícil de entender, mas Emmanuel fala: cada um atinge, almeja a verdade de Deus que é capaz. Você vai almejar o que você é capaz hoje. Amanhã, se você estudar um pouco mais, essa capacidade vai aumentando e você vai entendendo e vivenciando. Por isso que eu fiz questão de falar, entender e vivenciar Deus cada vez mais e cada vez melhor. Esse Deus, né, está presente em todos os lugares, em todos os ambientes. Aí a gente pergunta, aonde está Deus? Porque aqueles que tiveram a formação católica vai ver Deus bem distante, não é mesmo? Depende da origem, né? Que você começou a estudar a parte, entendeu? Deus está tão distante assim de nós? Aonde que se encontra Deus? Então a gente precisa refletir, não é mesmo? Para ele não estar tão distante. Porque se Deus está nas árvores, está nas águas, está no rio, está no universo, preenche todos os ambientes, Deus está dentro de nós também. E essa percepção de Deus dentro de nós, eu só consegui ver isso dentro da doutrina, É, é, tentando. há um- é, os budistas, né? Os budistas dizem que eles têm uma expressão só: tudo é Deus. Deus é tudo. Uhum. Então, realmente explica, né? Não há, aliás, nem precisa de explicação, né? É tudo e além, né, Beth? É E tudo e além. além. Não, mas Uhum. tudo já é Quando, tudo, não tem um além de tudo. dentro do que cabe em Entendeu? nós, Para mim, estou falando é, para mim, não é, tem um além de tudo. tudo que cabe em nós ainda é É, pouco daquilo que cabe. Né? Quanto mais eu penso, assim, para mim, né? Quanto mais eu penso aquilo que eu penso que, assim, para mim, Deus é a harmonia que equilibra toda a criação. Então, eu penso muito sobre isso, né? Se a gente parar para pensar, essa beleza dessa presença, desse amor, né? É essa harmonia que equilibra toda a criação. Silvia, você está sem. Posso falar um Peguei. pouquinho? Silvia, a Silvia pediu. Sim, já já. Tá ouvindo? Vocês estão me Ou- ouvindo? Sim. Queria que o João me colocasse um pouco sobre. Eu até coloquei um livro que é muito bonito, que eu gosto, do Wesley Caldeira, que é Deus antes e depois de Jesus. Então, o Deus antes de Jesus. Como que era esse Deus, né? Ele era um Deus mais rígido e depois de Jesus. E a gente não tem como compreender Deus. Eu acho que somente Ele
tem, né? A gente não tem essa maturidade, essa envergadura, né? Então, traz um pouco para a gente, João, esse Deus antes da vinda de Jesus. O Deus pré-yeshuvânico, né? O Deus antes de Jesus, é o Deus, Senhor, é o Shaddai, né? O Senhor dos Exércitos. O Deus irascível, que preferia, amava mais os judeus, os hebreus, no caso, né? Amava mais os hebreus e destruía todos os seus inimigos, porque os hebreus sabiam barganhar com ele. Ele prometeu uma aliança eterna para esse povo, que ele amava mais do que o resto da galera. Falou, olha, enquanto vocês seguirem a minha lei, eu vou considerar vocês santos. E enquanto vocês estiverem santos, eu vou manter a minha promessa. Qual é? Que é a herança da aliança, a aliança eterna, né? A aliança com vocês. Aí, pô, esse Deus é maravilhoso. Só que esse Deus venceu muitos inimigos, mas também foi derrotado por muitos inimigos, né? Existem antropólogos, historiadores que gostam de defender a ideia de que o povo hebreu, hoje povo judeu, antes povo judeu, hoje povo israelense, foi o povo mais cativo da história da humanidade. Tretou, relou, o hebreu ia para o cativeiro. Esse Deus que eles entendiam como um Deus de barganha foi completamente desconstruído por Jesus. Esse Deus que eles entendiam que era um Deus irascível, um Deus, em vez de Senhor, em vez de Pai, Senhor dos exércitos, que comandavam aquele grupo de seres humanos que ele gostava mais deles do que do resto do mundo, para dominar o mundo inteiro. Por quê? Porque aquele grupo de pessoas que Deus gostava mais do que o resto da criação, eles mantinham a santidade, porque observavam a lei deles, porque eles achavam que, porque Deus gostava mais deles, a lei de Deus foi revelada para eles. Nós é que sabemos qual é a lei desse cara aí. Deus é um só e nós é que entendemos. Ninguém mais entende, só nós. Esse é o Deus pré-yeshuvânico. E o Deus yeshuvânico, o Deus de Jesus, a gente pode falar, Silvia, 2 horas sobre ele aqui. A gente pode falar sobre a impressão do Deus yeshuvânico, a visão de Mateus, a visão de Marcos, a visão de Lucas, a visão de Paulo, a visão de Pedro, a visão de João. Mas tudo que a gente falar sobre o Deus yeshuvânico não supera a ideia do Abba. O Karnal tem uma palestra que ele fala sobre Deus que eu acho fantástica, né? Que ele frisa muito essa questão da transformação do Deus irascível no Pai, que não é Pai, é Papai. Nosso Pai é uma tradução eufêmica, porque Abba, no aramaico, é papai. É a forma mais carinhosa de você se referir ao seu É genitor. paizinho, né? Paizinho. Paizinho. A forma mais carinhosa, mais íntima e mais afetuosa de você se dirigir ao seu genitor. Inclusive, muitos culturalistas hebraicos dizem que Abá era uma palavra que só podia ser proferida dentro da sua casa. Só eu posso chamar meu pai de Abá, o Abba, dentro da minha casa. Não posso falar, o Abba está lá em casa. Não, na rua eu não posso falar. Com um estranho eu não posso falar. De tão íntima que era essa palavra. Talvez essa seja a melhor definição do Deus yeshuvânico. Jesus trouxe Deus para o seio da nossa família. Isso é de uma beleza assim que eu não saberia nem narrar, Silvia. De tão belo que isso é. Numa tacada só, Deus vira pai e nós viramos irmãos. E Jesus deixa claro, todos nós. Todos nós. E como ele fala lá em Lucas, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa com Isaac, Jacó e Abraão. Ou seja, Deus de Jesus é o Deus para todos. Isso é muito interessante. Respondido, Silvia? Tinha uma pessoa que queria falar. O Silvio queria falar, né? Silvio, vamos lá. Boa noite. Oi, boa noite a todos.
Então, o João Marcos, ele foi sensacional nessa explanação dele sobre Deus. Eu queria só trazer uma fala de um médico que faz a divulgação da doutrina espírita, que eu achei bastante interessante. Ele disse que estava na sessão mediúnica e perguntaram durante a sessão mediúnica para o mentor se ele conversava com os espíritos puros, né? Se eles tinham comunicação com os espíritos puros. Falou, não, temos sim. Ah, tá bom. E vocês perguntaram para eles quem é Deus? Aos espíritos. E aí ele respondeu, o mentor, sim, nós perguntamos. Ah, tá. Mas e aí, que ele respondeu que era Deus? Sim, ele respondeu. Mas então, você pode falar para a gente quem é Deus? Falou, olha, eles falaram para nós, mas nós não entendemos nada. Viu? Então vamos Doutor ficar com Paulo César Jesus, a Frutuoso. definição de Jesus e a de João Marcos aí. Só isso, obrigado, pessoal. Isso aí, Silvia, é proferida numas palestras do doutor e professor, querido professor e doutor Paulo César Frutuoso, que Isso, acompanhou o exatamente. espírito de Frederic von Stein lá na Isso. obra social de Frei Luís, lá na Boiúna, no Rio de Janeiro. Os contos dele são maravilhosos. Ele É, tem um livro só de contos com o doutor Frederic von Stein no serviço de cura espiritual que eles têm lá no Frei Luís. É maravilhoso, as histórias dele são muito legais. Gratidão por você ter lembrado dessa história, eu adoro essa história. Mágida, vamos lá, Mágida. João fala um pouquinho também dessa questão da conquista em espírito, porque nas passagens de Jesus, ele fala de Abba, mas ele fala de diferentes momentos, né? Meu pai, nosso pai e vosso pai. Sim. E isso tem muito a ver conosco, né? O pai é a presença, mas aí a comunhão e a percepção e a expansão disso é que diferencia, né? A gente podia falar um pouquinho disso também. O Haroldo, no encontro do NEP lá em Brasília, no passado, na palestra online que ele fez, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele disse assim, não nos esqueçamos que cada palavra proferida pelo Cristo vem com uns bilhões de anos de evolução daquele espírito. Então, assim, as palavras do Cristo têm que ser interpretadas, reinterpretadas, superinterpretadas, meta-interpretadas por nós. E óbvio, né? Cada detalhe, principalmente no Evangelho de João. Eu estava falando isso com o Miguel, meu filho, hoje no Evangelho no Lar, aqui em casa. Como João é o Evangelho metafísico, todo detalhe de palavra que você perceber no Evangelho de João, e hoje a gente leu a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro saiu para fora, e o que era morto saiu para fora, com as mãos atadas, os pés atados, e Jesus disse, desatai-o e deixa-o ir. Aí a gente fez, aí, Miguel, um estudo prospectivo de palavras, a gente viu que o sentido ampliado disso é tão absurdamente espírita que eu fiquei até com medo. Depois, se vocês quiserem, eu boto até lá no grupo. Mas a questão é essa, ô Magda, principalmente no Evangelho de João. Observe os detalhes da narrativa de João. Meu Pai é o que eu consigo almejar do entendimento e da vivência. Por isso que eu fiz questão de falar entender, sentir e vivenciar. Meu Pai, eu e o Pai somos um. Meu Pai é o que eu já almejo. Nosso Pai é aquilo que eu estou ensinando para vocês que vocês já têm condição de aprender. E vosso Pai é o que vocês almejam do sentido, do entendimento e da vivência de Deus, antes até de absorver os meus conhecimentos. Então, são etapas de sentimento, entendimento e vivência com Deus. Vosso Pai, aquilo que nós sabemos já do nosso entendimento, dos nossos estudos, independente do que a gente já entendeu de Jesus, para aquele povo daquela época, né, ainda sem o acréscimo dos ensinamentos de Jesus. Nosso Pai é o entendimento, o sentimento e a vivência de Deus com Jesus. E meu Pai era o que Jesus entendia de Deus, que está bem longe do que a gente consegue ou conseguiria entender agora. Basicamente, Magda, é isso. Mas se você for querer fazer um estudo mais aprofundado nesse sentido, você vai se surpreender que isso dá um seminário fácil. Fácil. No Boa Nova,
tem o capítulo 27, que se denomina a oração do Or. Para mim, em João, né, fala sobre isso, mas para mim é a oração mais magnífica, que fala muito dessa relação. Dá tempo, Denise, de eu ler rapidinho, acho que uns 5 minutos? Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste muito antes que este mundo existisse. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu nos confiaste para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é a tua obra, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, e ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão nesse mundo, sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à sua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal motivo de sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmo. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será de algum modo a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu, eu, porém, te conheci, e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Belíssima, belíssima mesmo. Muito bom. Denise? Nossa, depois disso aí fica até, né, assim, será que eu falo? Não falo? Bom, mas enfim, eu tinha uma coisa assim, quanto mais nova, de ficar buscando Deus mesmo, assim, sabe? Eu queria entender, né? Quando eu conheci o Espiritismo e tal, muito bom. Mas aí apareceu uma frase não, uns versinhos que diziam assim: procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Aí eu parei para pensar, onde é que estava Deus? Ele estava com o meu próximo. Não é isso que está dizendo aqui? E aí eu falei, bom, se ele está com o meu próximo, eu tenho que procurar o meu próximo sempre, para poder praticar aquilo que já foi falado aí pelo João Marcos, a questão da caridade. A caridade verdadeira, né? Então, para o meu nível evolutivo, eu parei aí e aí acreditei realmente que só nos encontraremos com Deus
quando praticarmos a verdadeira caridade, que é buscarmos o outro, indo atrás do outro, entender o outro, inclusive o outro que está na minha família, no meu lar, que às vezes a gente vai atrás do outro lá fora, vai praticar da cesta básica, não sei o que mais, não estou falando disso, estou falando a verdadeira caridade, né? E aí é com aquele que está lá dentro da minha casa. E quando eu estiver fazendo essa união, vou estar sentindo Deus. Porque Deus, para mim, não é para ver, para nada disso. É para sentir. Eu estou ainda na fase da criança, do infantil. Obrigada. Todos nós, né? Queria Sim. acrescentar, Denise, eu. Hum, Eu não sei ainda como levantar essa mãozinha, depois vocês me ensinem como levantar essa mãozinha, tá? Por isso que entro logo assim, né? É só para completar, Denise, para a gente lembrar que a caridade, né? A caridade quando você diz a caridade verdadeira, é exatamente o exercício, né? A prática do BIP, né? Do BIP, não podemos esquecer, né? Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as faltas alheias, né? Que são os nossos próximos. E o perdão, né? O perdão das ofensas. isso, Só Questão isso. Márcia. 886 do Livro dos Espíritos. Perfeito. Márcia também levantou a mão, ela gostaria de falar. A Denise falou, eu me lembrei logo da canção do Alexandre Paredes, Você Está Aqui, que o meu grupo canta, né? Que ela fala exatamente o que a Denise falou aí, onde a gente procurou e ele achou exatamente no próximo, né? Linda. Mas eu queria falar também de outro aspecto que eu li, que eu estava com a sensação assim, puxa, mas eu acho que eu não amo a Deus. A gente tem hora que a gente passa por tanta coisa na vida, eu falei, será que eu realmente amo Deus? Que eu sinto, ou que eu sinto o amor dele? E eu fiquei assim me perguntando. E aí eu estava lendo esse livro aqui da Ana Teresa Camasmi. Aí tem um capítulo que ela fala um pouquinho sobre a conquista do amor por si mesmo, mas ela vai mostrar que a gente às vezes não sente o amor de Deus por uma razão, porque a gente não está aberto. E aí ela compara de que para que a gente sinta que a gente tem que estar como o sol, é para que como a gente sente o sol quando a gente abre a janela, né? A gente se permite que ele entra na nossa casa. E para o amor também é a mesma coisa, a gente precisa estar aberto para que ele entre, mas essa é uma condição, nós precisamos estar abertos. E aí ela fala que como é que a gente pode, então, que nós vamos sentir Deus, não é simplesmente eu estou aberto. Aí ela compara que como psicóloga, ela consegue traçar um caminho aqui, dizendo, ela chega a falar assim, isso significa dizer que quando o homem não se sente amado por Deus, é porque ainda não conseguiu habitar o seu lugar próprio na vida. Habitar o mundo é um processo que cada um de nós precisa estabelecer, construir e principalmente cuidar. Então, ela vem trazendo que é uma construção. Quando a gente se sente, consegue se fazer pertencer ao mundo no sentido de, não exatamente de ser do mundo, né, naquele sentido pejorativo, mas de achar a nossa função, né, de conseguir trabalhar no bem, e a gente vai se sentir pertencente a esse ninho do Deus e começar a sentir melhor. Então, faz conexão com o que a Denise falou, porque para a gente estabelecer, construir o nosso processo ali de fixar no mundo, como se fosse uma árvore, né? Ela precisa de raízes profundas. Então, onde estão as nossas raízes? É quando a gente está no mundo e a gente consegue se estruturar, e aí quando a gente consegue esse lugar, a gente consegue perceber. Lulu, cobra gigante. Olha ali, ó, tá todo mundo te olhando, ó. Essa é a minha filha, gente. Oi, linda. Ela não percebeu o que eu estava falando. É difícil falar assim, mas isso me ajudou muito. E aí, logo em sequência, eu fui assistir uma palestra do Haroldo,
que ele falava de que a evolução é vida de relação. E aí ele falava de que as 3 relações mais importantes que a gente tem, né, que são pilares da nossa evolução, é a nossa relação com Deus, essa relação conosco mesmo e a relação com o próximo. E aí, quando eu fui fazendo essas conexões, né, e aí vem agora o NEP, aí vem o estudo sobre Deus, então, fora tudo que a gente já estudou de doutrina espírita, então, às vezes a gente tem dificuldade de sentir esse amor, porque a gente não conhece, não entende, às vezes, o propósito de Deus, mas quando a gente lembra dos atributos, a gente não tem como, a gente não nega a existência, o difícil é sentir ele. E aí, esse processo todo que ela fala aqui, que é enorme, o capítulo não vou tomar o tempo, mas que vale a recomendação para que a gente consiga sentir e entender esse processo, que é bem longo aqui, é o pertencimento nessa seara, pertencer como filho, né? Nos achar no caminho de como somos realmente filhos dele. É meio filosófico, meio psicológico demais aqui para explicar, mas não sei se deu para pegar alguma coisa. Maravilhoso, maravilhoso, Márcio. E você falando me fez lembrar de uma história. Eu, aqui em Anchieta, onde eu resido, eu trabalho exclusivamente com dependência química, né? Pelo SUS. E aí um dia eu estava no consultório e chegou uma mãe que tinha perdido um filho de 15 anos de idade, foi assassinado, brutalmente assassinado, covardemente assassinado por causa de tráfico de drogas. E ela estava extremamente revoltada. A gente que trabalha com a mente humana sabe que o luto ele pode ser manifestado de várias formas, e a raiva é só mais uma manifestação. E aí, você na posição ali de terapeuta, para além da posição do médico, do psiquiatra, do terapeuta, você deixa a pessoa falar. E aí eu fui deixando ela botar aquela energia para fora, aquela energia para fora. E quando você já tem alguma prática dentro da psicanálise, você começa a receber essa energia e o seu inconsciente começa a decodificar essa energia em ideias, em palavras. As palavras que ela fala ressoam diferente na sua cabeça e você vai buscando peças para montar um quebra-cabeça que possa ajudar aquela pessoa em sofrimento na sua frente. E eu confesso que aquela avalanche de energia dela foi me deixando perdido, eu fui começando a não prestar atenção, não consegui, e aquilo foi me deixando confuso. De repente, ela parou tudo e falou assim: e você quer saber? Eu não acredito em Deus. Aí aquilo eu fiquei atônito olhando para ela assim. Aí eu pensei, cá com meus botões. E agora? O que eu falo? Confuso que eu estava daquela energia. E aí você percebe nesses momentos que realmente é a atuação da espiritualidade. Basta você estar com boa vontade disponível. Naquele instante, eu falei quase que automaticamente, não deu tempo nem de eu sentir que foi uma intuição. Aquilo passou por mim como uma carga energética. Eu falei, ainda bem que Deus nunca duvidou de você. Aquilo, ela abriu a boca a chorar, que ela sentou no chão para chorar. Ela saiu da cadeira, ela começou a chorar tanto que ela foi saindo da cadeira e sentou no chão e ficou em posição fetal, obviamente. Fui lá, acolhi ela, falei, pode chorar, esse choro. Aí no final ela falou assim, João, obrigado por ter me trazido de volta para Deus. Eu falei, não fui eu, mas eu aceito a sua gratidão, né? Então, o amor que a gente tem por Deus é uma coisa tão fantástica que basta você abrir uma fresta na sua alma que Deus invade, igual um raio de luz mesmo, né? Brutal e suavemente, carinhosamente. Então, a sua história, Márcia, me fez lembrar desse fato da nossa vida, que eu achei muito impactante, sobre como que o amor de Deus nos reserva grandes surpresas, né? E a vivência, né? Trazendo essas belas experiências. Sim. Marcam as nossas vidas, né? Que constrói. Né? Luiz Afonso. Liberar seu som. Microfone. Já tá. Pronto. Não, a gente não está escutando. Pode falar, Luiz. Acho que ele Não está estamos. tentando abrir o microfone dele. Ele está com problema no microfone. Conseguiu não, Luiz? Diz alguma coisa, Luiz. Não. Ele está com
falando. Por acaso esse Luiz sou eu, minha orelha esquentou aqui. E- Então, Enquanto isso, Duda, vai falando. eu sou Luiz também, né? Deixa eu pegar uma carona aqui. Mas, assim, eu gostei muitíssimo das explicações do Xaxá, do João Marcos, né? E fica muito claro para mim as nossas limitações, né? Nós temos muita dificuldade de compreender a plenitude, né? O lápis acaba, o tanque de gasolina acaba, nós somos assim. Mas eu fico com a questão 244 do Livro dos Espíritos, né? Foi muito falado aqui de ver Deus, compreender Deus, estar com Deus, né? Então está dito aqui: os espíritos veem a Deus? Resposta: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, assim, desse brilhantismo das explicações, da profundidade das experiências, de tudo que eu vi aqui, só reforça o meu ponto de vista de que nós temos que fazer aquela introspecção diária lá, Santo Agostinho, entender as nossas limitações, refletir muito sobre isso, né? Estudar, refletir e, num terceiro passo, arregaçar as mangas e trabalhar. Quando a gente está ansioso, pensando, refletindo em certas coisas, se a gente olhar para o lado, a gente perde a oportunidade de ter uma experiência, uma vivência maravilhosa como a do João Marcos. Alguém ao nosso lado está passando um sufoco e a gente deixa de estender a mão porque o nosso foco está em outro lugar. É só uma reflexão aqui. Deus é pleno, assim. Nós já falamos aqui da pobreza da linguagem, da nossa pobreza de raciocínio, da nossa pobreza de visão. Por quê? Porque está muito distante. E aí vem aquela dica, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, foca em Jesus, que está mais próximo, estuda, se dedica, arregaça a manga, trabalha a reforma íntima, e aí, nesse caminho, né, eu penso que a gente encurta essa caminhada de não sei quantas milhares de reencarnações aí, e nós seremos espíritos superiores. E certamente estaremos muitíssimo mais próximos de Deus. É assim que eu vejo. Obrigado. Perfeito, Luiz. Perfeito. Luiz Eu quero, Afonso, conseguiu? quero compartilhar mais um fato da minha vida sobre alguém encontrar Deus. Posso? Vamos ver se o Posso? Luiz consegue. Só um minutinho. Vamos ver se o Luiz consegue falar. Conseguiu, Luiz? Que ele estava. Vocês estão me ouvindo agora? Agora eu estou no celular. Então fale, Luiz. Fale. Isso. Eu queria só colocar, né, porque há muitos anos, né, eu trabalho com física. Agora eu estou aposentado, mas eu sou professor de física há muito tempo. E eu sempre dava aula de gravitação universal e chegava a falar dos astros e falar do universo, né? E também trabalhava em laboratório, usava microscópios. Então, era tanto macro como micro. E muitas das vezes eu entrava em choque com problema religioso com os alunos, porque a gente começava a colocar algumas leis físicas, leis da natureza, e eles traziam, logicamente, os livros de Moisés ali
que o mundo foi criado em 7 dias, então a gente ia. Aí, depois eu passei a ser um estudioso das obras de Leon Denis, e foi o Leon Denis que foi começando a gente me colocar assim na explicação que eu poderia levar também para esses meninos, né? Então eu gosto muito das explicações, né, das obras de Leon Denis, e aqui no livro Depois da Morte, né, quando ele fala do universo e Deus, então tem algumas questões aqui bem interessantes, né, que ele vai falar que a gente precisa personificar Deus, né, necessitamos de uma personalidade para Deus, então essa personificação está presente aonde? Ela tem o nome de consciência. É a nossa consciência onde está personificado Deus ali, né? E depois ele vai colocando várias colocações ali interessantes, né? Que a gente precisa, né, demonstrar a existência de Deus, mas com os nossos sentidos a gente não consegue. Não tem como a gente provar e com esses nossos sentidos aqui, principalmente porque nós estamos num planetinha muito inferior ainda, né? A gente não tem condições de raciocinar e chegar até Deus. Mas é colocado que Deus se ocultou sob um véu misterioso. Para quê? Para nos forçar a buscá-lo, nos forçar a procurar Deus através desse exercício da nossa faculdade de pensar. Então, através do nosso esforço de pensar, de raciocinar e chegar até a nossa consciência, que a gente vai encontrar Deus, nós vamos descobrir. E como é que a gente descobre Deus, né? Aí vem a coisa material, né? A física. A gente pode descobrir Deus comparando com o nosso corpo. Nosso corpo é uma coisa perfeita, né? Então, dentro de cada célula nossa, existem outras milhões de células. Dentro do nosso sangue circula ali milhões e milhões de seres. Olhando a natureza, a gente vai verificar uma mosca. Na asa da mosca existem milhões e milhões de seres que vivem ali, né? Nas profundezas dos oceanos. Então, em todo lugar que a gente procurar na natureza, a gente vai encontrar Deus. E é só a gente usar essa faculdade de raciocinar, de pensar. Então, é muito interessante isso, né? Então, a gente começar a buscar Deus nos vegetais, nos lagos, nas florestas, né? Buscar Deus em tudo, porque nós vamos encontrar essa maravilha, e essa maravilha é formada de três coisas bem fundamentais, que é a lei, né, da suprema justiça, a lei de amor e a lei de caridade, que é de todas aquelas 10 leis que tem lá no Livro dos Espíritos. Eu acho aquela fundamental, que ali resume realmente Deus na nossa consciência. Então é isso aí que eu queria resumir só. Tá tudo certo. Ei, Luiz, e Gratidão. complementando, Denise, o que o Luiz falou, Leon Denis nos traz no livro O Grande Enigma, que faz traduções maravilhosas sobre Deus, mas lá na página, no capítulo 9, página 118, já bem no último capítulo, ele diz assim: a palavra humana é muito fraca, muito árida e extremamente fria para tratar de semelhante assunto. Só a própria harmonia, a grande sinfonia das esferas e a voz do infinito poderiam esboçar e exprimir quem é Deus. Que é Deus. Belíssimo, né? Então, a gente ainda vamos ter ainda essa dificuldade de entender o significado real de Deus. Nós estamos nessa busca, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Perfeito. Muito bom. E tem a Ainda passagem tem. de João. Uhum. Tem Diga, a Denise, passagem. ainda tem tempo? Não, ainda tem. A gente ainda vai ter mais outra aula de Deus e mais outra dessa. Ai, Então, joia. a gente tem tempo para falar de Deus. Mas tem a passagem de João 4:24, né, João Marcos? Deus é espírito. Uhum. Importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Porque essa é uma passagem belíssima. A gente pode estudá-la até mais um pouquinho no próximo encontro, né? Que
Adorar em espírito e em verdade, né? O que que realmente significa isso, né? Adorar em verdade, né? Uma coisa real, forte e em espírito, tá? Uma coisa eterna, uma coisa bonita, uma coisa grandiosa. Mas Betinha quer falar. Vamos lá, Betinha. É rapidinho, um fato que aconteceu também. Quando ainda adolescente, ainda não era espírita, não, que eu sou há pouco tempo espírita, gente. Talvez uns 10, 12 anos só, né? E eu já tenho bastante idade. Então, quando eu era adolescente, eu tinha um colega, tive um colega, né, de trabalho, também, também era adolescente, ele éramos jovens, e ele era ateu. Eu digo era ateu, né, porque ele realmente depois deixou de ser ateu, ele era ateu. E ele me perturbava muito, me questionando sobre todos os acontecimentos, e que ele dizia que era culpa de Deus, porque Deus permitia, entendeu? Se ele né, como o nosso cristianismo diz que Deus é o Todo-Poderoso, né? Então, por que que ele não acaba com as guerras, não faz isso, aquilo? Ele me questionava tudo isso assim, sabe, nas nossas conversas, né? Me perturbava muito. Eu digo, mas criatura, pensa bem, ele é um ser perfeito. Se ele é perfeito, ele jamais consentiria com a guerra. É o homem que faz isso, o homem que faz isso. Só resumindo, tá? Estou resumindo, é o homem que faz isso. Mas a gente conversava muito, muito, muito a respeito. Depois nós nos separamos, né? Eu saí desse emprego e ele também, eu acho, né? Porque eu não me lembro se ele permaneceu depois que eu saí, né? Talvez ele tenha permanecido, mas eu só sei que depois de passado um tempo, talvez um ano, 2 anos, 3 anos, não me recordo, encontrei ele numa calçada. Aí eu estou andando tranquilamente na calçada e vinha aquele rapaz assim, né? De frente, eu reconheci ele também. Aí ele veio assim muito eufórico, sabe? Bete, Bete, agora eu acredito em Deus. Aí eu fiquei até sem palavras. Eu fiquei sem palavras. Sabe por quê o que ele me falou? Nasceu meu filho. Agora eu Gente, acredito que em lindo, Deus. Nasceu meu filho. que Nossa, eu chorei junto lindo, com ele nesse momento, abraçando. Só É, isso, era isso que eu que queria contar. lindo, lindo, É lindo emocionante demais. demais, porque experiência é só única. isso, com o nascimento do filho, é que ele deixou de ser ateu. Exato. Uhum. Aí a gente vê a Relação de pai, necessidade. né? Relação de pai e filho. Uhum. Né, Duda? Duda que tá aí babando pelos netinhos, pela neta. Mas, gente, nascer Eu uma estou criança enchendo o é uma balde alegria. aqui. Oi? O Não, nascimento de uma realmente, criança nós estamos realmente. passando por uma fase muito boa aqui. No dia 28 de janeiro nasceu uma netinha, né? Então, o Uhum. terceiro neto que eu Parabéns. tenho. É. E a família, desculpe o termo aqui, nós estamos surfando aqui. Nós estamos. Uhum. Que Eu Mas é disse legal. uma lá criança. na vida atual porque a casa está brilhando no escuro, né? Que Então a gente lindo. só pede que continue tudo assim. Tá É. tudo É uma bem. Que alegria. lindo. Uma criança alegra a família, né? Também estou com a minha Muito, sobrinha muito. neta, que é só alegria, entendeu? A Bom. gente vê realmente que a energia muda. Tem que ter Deus mesmo para ver quanta alegria, quanta perfeição, quanta coisa, né? O crescimento, o desenvolvimento. É uma gratidão eterna que a gente tem quando esses fatos acontecem, viu? Muito bem, turma. A Denise saiu, mas da Marcinha também falou, a Beth falou. E aí Uhum. me veio também essa frase de Santo Agostinho, que eu acho que tem uma coisa muito presente, né? Luiz Eduardo também falou, Duda, desculpa a intimidade, não te conheço, mas enfim. Eu Santo prefiro Agostinho Duda diz mesmo. assim, Santo Agostinho diz assim: inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Longe eu te buscava, dentro tu estavas. Eu acho que tem muito, Dentro tu estavas. Uhum. né? Confissões. Santo Agostinho. Magnífico. E aí a gente vai passando quase que a noite inteira falando de Deus, não é isso? Falando de Jesus, falando de Deus, a doutrina explicando, clareando as nossas ideias, trazendo esse Deus para mais perto, né? Fantástico, muito bom, pessoal. Já estamos chegando no nosso horário, mas o ensinamento de hoje foi fabuloso. Vale a pena assistir tudo de novo,
refletir, pegar uns livros para ler um pouco mais, né? Exercer, né? Fortalecer a nossa fé, nossos sentimentos e sentir realmente a presença de Deus e de Jesus em nossas vidas, não é mesmo? Guiando e nos orientando, mesmo nos momentos mais difíceis. Viu? Excelente aula, João, que você preparou para nós. Foi fantástico. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então, já são 21h33. Então, por hoje, a gente já vai encerrando. Alguém gostaria de mais algum comentário? Joia. Muito bem. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos, sinceramente, com os nossos corações abertos, cheios de gratidão, vamos agradecer essa turma toda presente, a essa união de pensamento, a toda a espiritualidade presente, ao nosso amigo João, que preparou essa aula com tanto carinho, nos trouxe tantos ensinamentos e reflexões, e que vai nos permitir que vamos sair deste estudo um pouquinho mais espiritualizado, com as nossas frequências vibratórias um pouquinho mais elevadas. E dessa forma vamos nos sentir ainda mais fortalecidos no amor de Deus, no amor de Jesus que nos envolve hoje e sempre. Muita gratidão pela oportunidade do estudo e que possamos estar juntos novamente na próxima semana, se assim nos for permitido. Graças a Deus. Muito bom, Graças a turma. Deus. Gostando muito da nossa turma. Muito Tá mesmo. bem É legal. isso que eu digo, é Som, imperdível. tá tudo muito É gostoso. Vamos imperdível. Muito bom, muito devagarinho, bom. estudando e estudando. Bastante estimulante.